No dia 6 de outubro de 1923, Jack Trice entra em campo como titular num jogo de futebol americano, titular do Iowa State. Ele tinha cerca de 1,83 m e pesava por volta de 90 kg. Logo no começo do jogo, ele acaba machucando o ombro numa colisão, mas continua jogando. No terceiro quarto, numa jogada ofensiva, Trice tenta um bloqueio, cai de costas e um lance acaba virando uma grande confusão. E ele sai dali bem pior do que entrou. Trice não consegue se levantar, mas os companheiros de time ajudam ele a sair do campo. Os médicos olham rapidamente, veem seu ombro, começam a tratar ali, mas deixam o mais importante passar, que era o que estava acontecendo por dentro. Depois do jogo, Trice é levado para um hospital e lá ele é liberado para viajar. Ele só recebe uma orientação, que é descansar, ficar de repouso, sabe? Naquela noite o time pega o trem para voltar para casa. O Jack vai deitado numa espécie de um colchão improvisado de palha, dentro do vagão, enfim, arrumar um jeitinho para ele conseguir ir deitado na viagem toda. O trem vai balançando a madrugada inteira e ninguém percebe o que estava acontecendo. Durante a viagem, ele começa a ter dificuldades para respirar. Quando chega em seu destino, no domingo por volta de 1 da manhã, ele é levado direto para o hospital, só que agora era tarde demais. Ao longo do dia, os médicos descobrem que era muito mais grave do que parecia. A clavícula estava quebrada e as lesões internas eram sérias, tão sérias que operar seria arriscado demais. Na tarde de segunda-feira, dia 8 de outubro, por volta das 3 horas da tarde, Jack Trice já tinha morrido por hemorragia interna. E esse foi o caso mais leve do vídeo de hoje, porque hoje a gente vai passar por várias fatalidades de cada esporte. E a cada história que a gente vai passando, a história vai ficando cada vez mais pesada. Em 30 de julho de 1989, Lane Frost tinha 25 anos, era campeão mundial e uma das maiores estrelas do rodeio, um daqueles nomes que todo mundo reconhecia. Naquela tarde, o sorteio tinha colocado Lane Frost em um outro touro diferente, um touro muito grande, forte e imprevisível. Só que Frost já tinha encarado coisa pior. Nos bastidores ele se prepara, ajusta a corda, afirma a mão, respira e vai. O portão abre e o touro explode na arena. Pulo, giro, pancada, o corpo dele acompanha o ritmo do animal e o objetivo é simples, aguentar 8 segundos. O tempo passa, o sinal toca. Montaria completa, 85 pontos e é o fim da apresentação. Só que o touro não faz o que ele geralmente faz. Em vez de correr para longe, ele vira de volta. E que naquele momento era uma comemoração, vira um desespero. Os peões correm para separar o animal, a equipe médica invade a arena, mas Lane já estava no chão sem reagir. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas é declarado morto pouco depois. A causa também foi hemorragia interna grave. No dia 25 de novembro de 2014, Philip chega para jogar um jogo de cricket. Ele tinha 25 anos, jogava por alguns lugares e também era da seleção australiana. Era para ser só mais um jogo de rotina, normal. E vem uma bunter. Uma bunter é uma bola curta que sobe na direção do peito e da cabeça do rebatedor. Philip lê a jogada e tenta fazer um pull shot, querendo mandar a bola pro lado de sua perna. Só que ele calcula errado por pouca coisa e a bola sobe mais do que parece e atinge uma região vulnerável no pescoço, logo abaixo do capacete. Ele acaba caindo na hora, os paramédicos entram no estádio, os médicos tentam fazer uma cirurgia para aliviar a pressão, mas o quadro não estabiliza. E infelizmente Philip morre em dia 27 de novembro, 2 dias depois desse impacto que ele recebeu e 3 dias antes de completar 26 anos. No dia 4 de março de 1990, em Los Angeles, Loyola Marymount contra Portland, torneio da West Coast Conference. West Coast Conference. E eu peço desculpa se eu falei errado aqui o nome, porque né, English, desculpa. A torcida tava louca, clima elétrico e Hank Carter com 23 anos era um dos jogadores mais dominantes do basquete universitário. E o estilo do time era insano. Correria o tempo todo, contra-ataque, pressão, transição, ida e volta, um jogo que parecia nunca respirar. E Hank era a grande estrela disso tudo. No começo do primeiro tempo, ele sobe, pega e enterra com força. Ih, achei meio lá eles que falei agora, né? Sobe, enterra com força. Enfim, resumindo, ele sobe e realmente enterra com força e o ginásio explode. Ele cai, vira e começa a voltar para a defesa para marcar. E aí o que acontece? As pernas dele falham, ele cai no chão e o corpo apaga. No início, alguns acharam que é uma espécie de brincadeira, porque
Ele às vezes zoava bastante na quadra, ele era da resenha, mas em segundos todo mundo entende. Dessa vez não era brincadeira. E ali mesmo acontece os atendimentos. Ele é levado pro hospital, mas infelizmente não tem nada que pode ser feito. É declarado morto menos de uma hora depois. A causa? Cardiomiopatia hipertrófica, uma condição que os músculos do coração engrossa de forma anormal e pode causar uma arritmia fatal. E o jogo nunca terminou após esse acontecimento. Bom, esse aqui eu não queria falar porque a gente tá falando de um dos maiores esportistas brasileiros de todos os tempos, um dos maiores, acho que não tem nem como eu falar a falta que esse cara faz. Se esse cara tivesse vivo hoje, eu acho que a Fórmula 1 ia ser cada vez mais popular no Brasil e o cara seria uma das maiores lendas do país. Ele já é, obviamente, mas ele seria muito maior, que infelizmente é o caso do Ayrton Senna na Fórmula 1. No dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna, com 34 anos, tricampeão, entra no GP de San Marino, num fim de semana já marcado por tragédias. Isso porque na sexta-feira, Barrichello já tinha sofrido um acidente e outro piloto já tinha morrido no sábado. Após o acidente ter acontecido na sexta e uma morte no sábado, você provavelmente não ia correr sem medo, né? Você ia ficar com medo de acontecer algo porque já estava mostrando que algo poderia acontecer. E após tudo isso, o Senna ficou muito abalado. Começou a falar sobre a segurança e até questionar se realmente deveria continuar essa corrida. Mas essa corrida acaba acontecendo no domingo. O Senna estava liderando e na volta 7 no Tamburello, o carro não contorna, infelizmente segue reto e bate forte no muro. Senna é retirado inconsciente e levado de helicóptero até o hospital, mas infelizmente por volta de 6h40 é declarado morto, sendo um dos dias mais tristes da TV brasileira. Benny Fitzpatrick. No dia 24 de março de 1962, Madison Square Garden. No dia 24 de março de 1962, em Madison Square Garden, Paret defende o título contra Emily Griffith na terceira luta entre os dois. Com a rivalidade no limite, a luta vai ser equilibrada, mas no 12º round, Paret está exausto e Griffith o prende nas cordas com uma sequência pesada. O árbitro interrompe, Paret cai inconsciente e é levado para o hospital. Ele passa por cirurgias, entra em coma e morre em 3 de abril de 1962, após 10 dias por hemorragia cerebral. Caramba, cara, você lutar por qualquer luta é uma coisa muito louca, porque vai que acerta um soco no lugar específico da cabeça, você fica paraplégico. Cara, é uma das profissões no esporte mais doideira de você ser atleta. Você não pode ganhar peso, você tem que todo dia, toda vez que você lutar, você vai sair com as orelhas quebradas, vai sair faltando um dente. Pô, doideira demais ser artista de alguma luta. Respeito máximo. E se alguém assistindo aí, comenta. Você faz uma luta, pratica, atleta, comenta aí embaixo. No dia 23 de outubro de 2011, na Malásia, Simon Selle, de 24 anos, carismático, agressivo na pilotagem, tá? Isso aqui tá no roteiro, não sei o que significa esse agressivo na pilotagem, não sei se ele batia na moto dele, enfim. Mas enfim, ele larga normalmente e na volta 2, na curva 11, a traseira perde a aderência. Ele tenta salvar, mas a moto atravessa na linha de corrida. Outros pilotos vêm muito perto e não dá tempo de desviar. E por conta da colisão, novamente o nosso nosso atleta é levado ao centro médico, onde é declarado morto um tempo depois. E pro vídeo não ficar sem falar de futebol, temos que falar sobre um caso de futebol, então vamos falar no dia 26 de junho de 2003, em Lyon, na França, na semifinal da Copa das Confederações, Camarões versus Colômbia. Foé, de 28 anos, volante e destaque africano, estava em campo no jogo intenso. No minuto 102, longe da bola e sem choque ou contato, ele cai de repente no gramado. A equipe médica entra às pressas, morto cerca de 45 minutos depois. A causa foi novamente de cardiomiopatia hipertrófica. E isso no futebol é uma coisa que não é comum acontecer toda hora, mas também tivemos outra morte recentemente, inclusive aqui no Brasil, numa partida da Libertadores, no jogo do São Paulo. Infelizmente a gente teve a morte de um atleta que obviamente não morreu em campo, mas teve também um ataque, um problema cardíaco em campo e foi levado para o hospital e morreu alguns dias depois, infelizmente.
No dia 23 de maio de 1999, em Kansas City, Owen Hart, de 34 anos, faria uma entrada teatral. Ele ia descer do teto preso em um cabo a cerca de 24 metros do ringue. Só que o sistema de liberação rápido aciona antes da hora, ele cai, atingindo as cordas e o ringue. Ele sofre vários ferimentos internos graves e é levado para o hospital e infelizmente falece. E esse último aqui é uma coisa bizarra, ok? É famoso, você já deve ouvir falar, mas é... Bom, chegamos no caso mais bizarro do vídeo todo, que foi o desastre de Le Mans em 1955. No dia 11 de junho de 1955, 24 horas de Le Mans, na França, com mais de 250 mil pessoas assistindo em alta velocidade, Mike freia forte para entrar nos boxes. Lance desvia para evitar a batida e esse desvio coloca o carro no caminho de Pierre Levy, que não consegue reagir. O Mercedes atinge o carro e é lançado em direção ao público, causando um caos gigantesco. Levy que acaba morrendo no acidente e o saldo chega pelo menos a 82 mortos e mais de 120 feridos. Considerado por muitos o acidente mais brutal do automobilismo, né? Que é um esporte que geralmente a gente tem algumas fatalidades acontecendo, porque obviamente uma batida em alta velocidade é muitas vezes fatal. E é um esporte muito perigoso. A gente tem muito esporte perigoso. Boxe, pra mim, boxe ou qualquer tipo de luta. Cara, você tem que ser muito corajoso, porque você vai levar porrada. Mesmo você sendo bom, você vai levar porrada. E também você dirigir. Ser piloto é fácil, tem que dirigir. Pô, não é, tá? Não é. Você vai dirigir um carro não sei quantos quilômetros por hora. Você precisa ser boleia no volante, fechou? Mas enfim, se você gostou do vídeo, obviamente peço que você se inscreva no canal, deixe seu like para mais vídeos como esse. Vai ter muito vídeo saindo aqui no canal. Então se você não quiser perder, se inscreva, deixa o like e simbora para mais vídeos. É nóis, tamo junto e até o próximo. Shows!